Então, continuamos na revisão, que nossa comunicação interna dentro da própria empresa. A importância como interna. A valorização da comunicação interna deve ser no contexto empresarial atual, pois cada vez mais suscita as pessoas. Então, está centrado nas pessoas que estão inseridas dentro do ambiente de negócios, ou seja, no ambiente de trabalho. Quais são esses equívocos na comunicação interna? Não é setor, é staff. Não é subsistema de recursos humanos, embora seja muito importante para a gestão de pessoas. Não é a mesma coisa que endomarketing, embora caminhe em parceria com este na busca de bem-estar e é compreendido de pessoas e organizações. A comunicação interna e a cultura organizacional. Então, cultura organizacional é dentro da própria empresa. A cultura pode ser compreendida como um modelo de pressupostos que um dado grupo cria, descobre ou desenvolve um processo de aprendizagem para a adaptação e a integração. É uma espécie de DNA, ou seja, um jeitão da organização. Então, cada organização tem a sua cultura organizacional. Então, como foi falado ali, um DNA, um jeitão de cada empresa. A comunicação interna e a cultura organizacional, ela constitui desses elementos culturais. Os valores da cultura organizacional, seja de dentro lá da empresa, as crenças, ritos, rituais, cerimônia, histórias e mitos, tabus, heróis, norma, processo de comunicação. Então, esses são os elementos culturais, no caso da cultura organizacional, que cada empresa tem a sua. Ainda constitui-se de reforçadores da cultura de uma organização, tem o aspecto histórico, tem a natureza técnica da organização, tem o modelo de gestão da organização e tem a osmose geográfica. Ainda na comunicação, que aí a cultura, é extremamente complexo administrar a cultura. As pesquisas de clima organizacional são um instrumento importante para mapear a disseminação de uma cultura. Mas na prática da comunicação interna é que a cultura terá sua principal manifestação. Então, na cultura interna, a cultura, como nós falamos ali, que depende de cada empresa, tem a sua cultura, então vai depender de toda essa cultura para poder fazer a comunicação interna dentro da organização. Multidirecionada da comunicação interna. Pode ser descendente, que é na direção para os colaboradores, ascendente dos colaboradores para a direção da empresa ou da instituição ou da organização, e na horizontal, que é entre os colaboradores. Então, essas são as direções onde tem a comunicação interna dentro da empresa. Os canais da comunicação interna, que são os canais formais, são instituídos pela organização, pois possuem autoridade e deve buscar legitimidade, e os canais informais, como o próprio nome já diz, sugere-se informalmente, mas ganham força na circulação interna das informações, muitas vezes superando os canais informais. Os canais informais é a comunicação cultural, a comunicação administrativa, a comunicação social e os sistemas de informações. Os informais são os não controlados pela direção, percebidos só em alguns casos, os mais confiáveis e fidedignos do que os comunicados formais, largamente utilizados para servir os interesses próprios daqueles que também fazem parte dela, e não devem ser ignorados pelo gestor. O nosso próximo tópico agora, a propaganda. A propaganda está ligada à prática de anunciar, propagar ideias, informações sobre um determinado produto, serviço, instituição, companhia política ou crença. É uma estratégia que pode aparecer em praticamente qualquer área, sempre com o objetivo de influenciar e persuadir o público sobre determinado assunto ou para apoiar uma causa em particular. Você sabe que é propaganda? Dizem que é a alma do negócio. A frase é clichê, claro, mas tem um bom fundo de verdade. Então, a propaganda a gente é para anunciar um produto, para anunciar uma campanha,
tudo isso faz-se a propaganda. Ao longo dos anos, a propaganda se reinventou nos mais variados formatos. Hoje cresce em adesão ao meio digital, respondendo a uma necessidade do próprio consumidor. Afinal, 69% do tempo da mídia digital atual é gasto com os dispositivos móveis. E marcar presença em propaganda paga neles, que pode aumentar o reconhecimento de uma marca em 46%. Tudo isso só serve para reforçar o poder de uma boa propaganda. Mas de onde ele vem? Como é essa estratégia capaz de moldar opiniões e fazer com que as pessoas adotem a ação que as empresas esperam dela? Então, de onde vem toda essa estratégia para fazer essas propagandas, Se você perguntar às pessoas na rua o que é propaganda, vai notar que a visão sobre o conceito é bastante subjetiva. Pode ser mesmo difícil resumir algo tão abrangente. Mas vou tentar, Então, a gente perguntar para as pessoas se realmente elas sabem o que é propaganda. Para que serve a propaganda? Ao longo dos séculos, a propaganda assumiu diversas formas. Ela aparece em obras de arte, em filmes, em discursos, em vídeos e também na música, em todas as versões. O objetivo varia de acordo com o contexto no qual está inserida. Então, a propaganda ela serve para isso. Ela serve para divulgar produto, para filmes, para programas de TV, para anunciar alguma causa, alguma ação social. Então, para isso que serve a propaganda. O nosso outro tema que é vendas e atendimento. Qual é o objetivo de vendas e atendimento? Ressaltar a importância. O objetivo, então, da vendas e atendimento é ressaltar a importância da qualificação, nesse caso do empresário, da sua equipe para prestar um atendimento qualificado e compatível com as expectativas do cliente, visando o incremento dos resultados. Aqui no caso a gente colocou lotérico, mas pode ser em qualquer outro, ou como cita ali em qualquer posicionamento do mercado. Então, vale-se ressaltar que a vendas e atendimento essa importância dessa qualificação do empresário para poder passar para os vendedores para atender essa vendas e atendimento. Os fatores, fatores que é a venda e a realização de uma venda vai depender do quê? Vai depender da criatividade do vendedor, da motivação, de conhecer o cliente, da percepção aguçada, de conhecer o produto, da capacidade de argumentação, no banco de dados dos clientes, na comunicação, na credibilidade, na iniciativa, na empatia e de conhecer o negócio e no ambiente da loja, tudo isso os fatores para a realização de uma venda. A negociação, que é o nosso último tópico, desse módulo Rotinas Administrativas, lembrando que nós falamos sobre marketing e vendas, da área funcional ou funções do marketing, dos 4P do marketing, da comunicação interna. Depois nós falamos, depois da comunicação interna, falamos da venda e da propaganda, depois agora vendas e atendimento, e o nosso último tópico que é a negociação. A arte da negociação obedece-se a algumas regras de ouro, Daí nós vamos falar sobre 5 delas para aplicar no seu dia a dia. Então, você se fez todo o seu trabalho muito bem feito, trabalho ou LEDs, marcou visita, fez telefonemas, não esqueceu de nenhum e soube administrar com perfeição seu relacionamento com o cliente para mostrar todas as vantagens da sua proposta. Chegou o grande dia de fechar o negócio e, como costuma acontecer, você marcou uma reunião para bater o martelo nos detalhes finais, isto é, chegou a hora de mostrar o seu domínio e a arte de negociar. Você se sente seguro em um momento como este? Realmente não é fácil. Normalmente a arte da negociação envolve 4 etapas: preparação, troca de informações, formulação, opções e fechamento de um compromisso.
Para ajudar você, alguma dessas etapas, né, a gente vai falar das 5 dicas fazer a diferença na hora de fechar um acordo com o cliente, ou seja, na hora de selar a venda. A arte de negociar é apenas um dos aspectos importantes para melhorar as suas vendas. As regras de ouro são: primeiro, pico, negociação baseada nos princípios. Segundo, análise de campos de força, poder, tempo e informação. Quarto, terceiro, definido sua estratégia de negociação. E 4, que bate mão o mapa. E 5, que é a zona possível de acordo. Então, ou seja, são essas as 5 dicas de ouro para uma arte de negociação, ou seja, uma arte de selar as vendas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Alguma dúvida a gente vai tirar na aula online.